Eu sempre me reconheci como uma pessoa bem reservada, muitas vezes mal interpretada. Desde que eu era criança, sempre me achei um pouco diferente das pessoas da minha família ou de outras crianças. A única pessoa que eu realmente conseguia me sentir confortável era meu pai. Nós éramos bem parecidos, era costume familiar dizer que nós dois éramos loucos, estranhos e conhecidos como bicho do mato, por apreciar nossa própria companhia. Sempre sentia que podia ficar horas me abrindo e conversando, sem que ele me julgasse. Era realmente meu porto seguro. Provavelmente deve estar se perguntando o porquê de eu estar falando sobre isso, mas logo você irá entender. O que aconteceu comigo me assombra até os dias de hoje. Tenho mais de 30 anos atualmente, mas aquela noite mudou tudo o que eu acreditava e até hoje me perturba demais. Quando eu tinha uns 17 anos, eu era um adolescente como qualquer outro, talvez um pouco tímido e antissocial. Naquele ano, decidi passar as férias na casa do meu pai, como eu sempre fazia. Afinal, eu gostava do fato dele não ficar me enchendo o saco como minha mãe fazia. Ele geralmente trabalhava até tarde da noite, e naquele dia não foi diferente. Estava sozinho na casa, mas não era como se me incomodasse. Fiquei jogando no meu videogame o dia inteiro, até umas 11 horas da noite. As luzes da TV piscavam pela sala escura, sendo possível ver tudo o que me cercava. Não havia nenhum outro barulho em casa, a não ser o jogo e a chuva intensa que caía do lado de fora. Ouvi meu estômago implorar por comida. Já era a terceira vez que o seu barulho me incomodava. Ele era teimoso e persistente. Acabei pausando o jogo para pegar algo para comer. Acendi a luz da cozinha com dificuldade de manter meus olhos abertos por estar tanto tempo no escuro. Abri a geladeira vasculhando algo rápido de preparar. Acabei encontrando um misto frio que tinha guardado para comer depois, e o restante de um refrigerante de uva. Tirei o papel filme que enrolava e dei uma mordida bem generosa. Depois tomei um gole do refri no bico da garrafa. Pude ouvir um barulho de algo se arrastando no andar de cima. Estranhei, afinal, lá em cima não tinha nada além de mobília velha. Presumi que fosse um rato ou algo do tipo e ignorei. Terminei de comer meu lanche rápido e voltei para a sala, tirando o pause do jogo e me concentrando novamente. O barulho persistiu, dessa vez mais alto. Curioso, acabei decidindo verificar. Meu pai não gostava que eu ficasse perambulando pelo andar de cima. Ele nunca me disse o motivo, mas eu não conseguia me concentrar mais no jogo com esse barulho. Larguei o controle no sofá e subi as escadas. Não havia nada fora do comum pelo corredor sem lâmpadas do segundo andar. Até que ouço alguém tocar na porta de um dos quartos. Era uma batida muito suave, quase que imperceptível. Apesar de ter estranhado, não estava com cabeça para aquilo. E só me importava em terminar meu jogo. A batida forte na porta de madeira me fez estremecer. Não era possível que tivesse alguém ali. A não ser que meu pai tivesse chegado mais cedo e estava arrumando as coisas daquele quarto. Mas isso era impossível. Eu o teria visto chegar. Instintivamente eu abri a porta em busca da origem do barulho. Mas não havia absolutamente nada além de mobília e um grande lençol velho e empoeirado. Talvez estivesse imaginando coisas. Acabei saindo do quarto e senti um arrepio percorrer minha espinha. O clima tinha ficado extremamente frio repentinamente. Uma fumaça deixou meus lábios e meu corpo começou a tremer. Meus olhos miraram na rua através da sacada. Estava muito escura, o que era incomum. Desci as escadas devagar, pois não conseguia enxergar direito, mas percebi que a casa parecia suja e deteriorada. Era a casa que eu conhecia, mas ao mesmo tempo diferente. As portas estavam completamente podres, como se cupins tivessem as devorado, e um cheiro podre de enxofre subiu pelo ar, ardendo minhas narinas. Saí rumo afora do portão. O céu estava escuro, mas ao mesmo tempo acinzentado. O ar era denso e não era possível enxergar o fim da rua devido a uma espessa neblina que cobria o chão como um manto. Eu estava congelando. Me recolhia aos meus próprios braços, tentando me esquentar. Não pude evitar de bater o queixo, e a garoa gelada molhando minha pele também não era agradável. As ruas estavam molhadas do que pareciam ser um caldo encardido. Nem sequer parecia água, e não tenho certeza do que era. Andei a alguns metros da casa e acabei encontrando uma senhora. Ela estava de costas para mim. Eu toquei seu ombro para chamar sua atenção. Com licença, sabe se teve algum apagão hoje? A mulher se virou para mim. Seu rosto era muito pálido e magro. As roupas estavam muito sujas e rasgadas.
O corpo raquítico e curvado me fez recuar alguns passos. Ela olhou nos meus olhos com uma expressão de desgosto e raiva. Os olhos daquela mulher não tinham vida alguma. Na verdade, eles eram preenchidos por uma cor escura. Comecei a suar frio quando vi que ela tinha uma criança ensanguentada sendo agarrada pelo pescoço. Ela parecia viva e tentava gritar por socorro. O que faz aqui? Esse lugar não é para você. Seu intruso nojento! Eu não consegui responder. Estava paralisado ali. Eu queria muito correr, mas não conseguia. Queria gritar e minha voz não saía. A mulher riu maléfica do meu estado de choque e quebrou o pescoço da criança como se fosse uma galinha. Aquilo me tirou do transe. Um enjoo subiu pela minha garganta. Como eu queria vomitar. Mas eu não o fiz. Eu tentei correr. Ela me segurou pelo braço tão forte que, mesmo eu tendo escapado, me deixou uma marca roxa e suja de seus dedos. Meu coração acelerou a 1000 e eu corri o mais rápido que pude de volta para casa. Quando eu entrei, fechei todas as portas. Porém, o fato das portas estarem pela metade me amedrontava. Tentei ligar para a polícia ou qualquer pessoa pelo meu celular, mas estava fora de área. Foi então que ouvi passos no quintal, se aproximando rapidamente. A porta tremia, fazendo barulho alto de algo arranhando a porta de madeira. Vi os dedos podres da mulher adentrando pelos buracos. Comecei a engasgar com o ar. Eu gritei, mas minha voz não saiu. Não consegui pensar em mais nada a não ser correr para o andar de cima. Um temor que eu nunca havia sentido antes me preencheu. Eu espremi os olhos tentando acordar daquele pesadelo. Ao abrir os olhos novamente, não deixei de perceber que o quartinho estava diferente também. Parecia que não havia entrado ninguém lá há anos, talvez décadas. As paredes decaídas e o cheiro de carne podre me deixavam com uma sensação sufocante. Fiquei em alerta quando ouvi um barulho de algo se arrastando pelo chão. Tentei olhar para todos os lados, mas era difícil de enxergar. Um pensamento de acender a lanterna do meu celular me veio em mente, mas o que quer que estivesse lá, eu não queria ver. E tinha a impressão de que ele também não queria que notasse sua presença. Apesar de ser uma ideia estúpida, não consegui controlar minha curiosidade. Então acendi a luz do meu celular, iluminando a escuridão do pequeno quarto, quase que por inteiro. Meus olhos miraram na figura de um homem encolhido no canto da parede, tapando os olhos para que a claridade não o machucasse. Ele tremia, não sabia dizer se era de frio ou medo, mas ele parecia mais assustado comigo do que eu estava. Seu corpo esquelético era tampado apenas por alguns trapos sujos e envelhecidos, e não cheirava nada bem. Ele então levantou a cabeça para me encarar, e senti como se meu coração fosse sair pela boca. Meus olhos se arregalaram. Não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Isso era um sonho. Não havia explicação lógica para aquilo. Aquele homem parecia o meu pai. A semelhança era aterrorizante, com a diferença de que ele ainda era mais magro. "O que está fazendo aqui?" perguntou o homem envelhecido com a voz se perdendo no ar de tão falhada e rouca que ela era. E ainda assim, era parecida com a voz do meu pai. "Vá embora. Antes que ele volte e você fique preso neste lugar." Sem entender o que ele estava falando, apenas fiquei em silêncio. Seu olhar entristecido me deixou com uma angústia no peito, e aquela pergunta insistia em rodar minha cabeça. Por que ele parecia tanto com o meu pai? Por um momento, achei que meu pai estivesse tentando me pregar alguma peça, e comecei a rir igual um idiota. Mas a expressão dele não mudou, continuava fria e entristecida. Então percebi que não era brincadeira e me senti acuado. Ele se esforçou para me dizer que não lembrava de quanto tempo tinha ficado ali, que ele só queria poder voltar para sua vida e sua esposa. Engoli em seco com o nome de minha mãe saindo de sua boca. Era coincidência demais. Até hoje, não consigo entender o que aconteceu. Aquele era meu pai e tenho certeza de que não estava sonhando. Nem sequer havia dormido durante aquele período. Ao sair de lá, toda a minha visão escureceu e senti meu corpo se enrijecer. E logo em seguida, colidindo ao chão. Consegui ouvir vozes abafadas muito longe. Quando recobrei a consciência, eu estava caído no chão do segundo andar, em frente à porta. Meu pai me chamava até eu despertar completamente. Quando abri meus olhos, tudo havia voltado ao normal. As luzes da rua voltaram. Tudo estava onde supostamente deveria estar. Por mais que o cheiro pútrido do ar não estivesse mais lá, ainda havia uma sensação estranha, um mal-estar, que me deixou com uma pulga atrás da orelha, e a marca dolorida no meu pescoço só provava que eu não tinha imaginado aquilo. Meu pai
se ainda posso chamá-lo assim, me disse que eu tinha desmaiado quando ele me pediu para pegar algo no andar de cima. Mas eu sabia que aquilo era mentira. Quando olhei aos seus olhos, senti calafrios. Por um leve momento, eles estavam sem vida, igual os daquela senhora. Pisquei algumas vezes desacreditado, e o brilho voltou aos seus olhos, como se nada tivesse acontecido. Depois do ocorrido, meu pai nunca mais me deixou subir para aquele andar. A porta se manteve trancada todos os meses que eu ia para a casa dele. Mas de qualquer forma, não era como se eu quisesse voltar para aquele lugar. Com o tempo, a frequência que eu visitava meu pai diminuía muito, até desaparecer completamente. Ele ainda me ligava e eu não entendia ao certo o motivo de eu não querer mais visitá-lo. Mas todos esses anos me fez chegar a uma conclusão, um sentimento genuíno, e de uma coisa eu tenho certeza. Aquele homem dentro do quarto era o meu pai, mas este homem que eu convivi minha vida inteira e que me identificava tanto não era ele. Ou então, eu era filho de uma criatura que saiu dos cantos mais medonhos daquele lugar horripilante. Uma criatura morfológica que havia tomado a vida daquele pobre homem preso no quartinho escuro, roubando sua identidade, casando com sua esposa e procriando com ela. Se isso realmente for verdade, isso faria de mim um filho bastardo do além. Eu sou Carlos Santos, seu guia do museu. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Só assim acontecerá mais excursões do Museu Assombrado.